Olá, hoje eu vou falar de dinâmica, né? Aula passada a gente conversou sobre cinemática, que é o ramo assim da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Agora é um tanto diferente, né? Na dinâmica a gente estuda as causas do movimento, tá? Espero que vocês gostem, a aula é um pouquinho longa, então vamos embora. Antes de mais nada, a gente vai ver um pouquinho sobre o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais para definir o que que é um vetor, tá? Uma grandeza escalar é aquela que você só precisa saber o valor numérico dela e a unidade de medida. Por exemplo, o volume, a massa, a temperatura, a energia. Então, se eu pegar uma garrafa, né, de 2 litros, se eu falar, olha, essa garrafa tem 2 litros de refrigerante, para você já está muito bem definido. Você não precisa dizer mais nada sobre isso. Já a grandeza vetorial é uma grandeza que você precisa, além desse valor numérico e da unidade de medida, também da direção e o sentido. Por exemplo, a velocidade. Se eu disser para você, olha, minha velocidade é de 50 km por hora, você vai precisar saber para onde que é, se é para a direita, para a esquerda, né? De certa maneira, há uma informação ainda a ser fornecida, que é a direção e o sentido, tá? Então, para representar essas ditas grandezas vetoriais, a gente usa uma entidade matemática chamada vetor, tá? Que basicamente é uma flecha, tá? Essa flecha que está aparecendo aqui. Então, ó, a direção aqui no caso seria a direção horizontal, tá certo? Tem a direção vertical e assim por diante. A direção está ligada na reta que guia exatamente esse vetor, tá? O sentido aí é orientar essa reta, esse segmento de reta aqui, ou de um lado ou de outro, tá? E ainda assim, a gente pode dizer que o vetor tem um módulo. O que seria o módulo do vetor? Seria o valor numérico que ele tem, tá? Aquele valor lá, por exemplo, 50 km por hora que foi da velocidade. E eu vou representar esse módulo no vetor de forma subjetiva, né? E certa escala, né? Usando uma certa escala, que é o comprimento dessa flecha, desse vetor, tá? Uma coisa também muito importante perceber que grandezas escalares a gente soma como valores numéricos. Já uma grandeza vetorial a gente tem que somar considerando a direção e sentido, certo? Então veja, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem um objeto e ele está sendo puxado por duas cordinhas aqui, uma para cá e a outra para lá. Para onde é que ele vai se mover exatamente? Puxa vida, aí eu tenho que fazer uma soma de que tipo? Geométrica, tá? Então eu vou traçar aqui uma reta, né, que é paralela à reta de baixo. Nessa outra ponta aqui eu vou traçar uma reta paralela a essa outra reta aqui. E no encontro dessas retas paralelas eu vou fazer a soma desse vetor aqui, tá? Essa é a famosa regra do paralelogramo. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, tá? Mas basicamente a gente tem que pensar que esse S que aparece aqui é a soma dos vetores x e y. Cuidado, tá? Quando eu mostro aqui com S com essa flechinha em cima, eu quero dizer o vetor S. Nesse caso aqui seria S de soma, mas seria o vetor S é igual à soma do vetor x mais o vetor y. Se eu coloquei uma flechinha em cima, eu estou representando o vetor de cada um deles, tá? Outro caso, um caso particular aqui, né, que a gente pode verificar, é quando esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Olha aqui, ó, a direção aqui, horizontal, e o sentido da esquerda para a direita, tá certo? Os dois estão na mesma direção e sentido, né? O que aconteceria se você tivesse uma força que puxasse ambos na mesma direção e sentido? Você ia somar os dois. Então veja que o vetor soma, que aparece aqui, ó, tem a mesma direção e sentido do que x e y. E o módulo desse cara, qual é o tamanho dele? É o tamanho do x mais o tamanho do y, tá? Aqui fica muito fácil perceber. No caso, se eles tiverem a mesma direção, mas sentidos opostos, ó, o x aqui e o y têm a mesma direção, mas um aponta num sentido, outro aponta no outro sentido. Como é que a gente vai fazer a soma dos vetores? É simplesmente tirar um do outro, tá? Subtrair um módulo do outro, tá? Então, esse módulo aqui, que é a soma dos dois vetores, ele é um pouco menor do que o x, de certa maneira, tá? Então, ele é a subtração desses dois caras aqui. Cuidado aqui de novo, aqui é o módulo do vetor S, não o vetor S que eu estou circundando aqui, ok? Então tá, maravilha. Outro caso particular aqui, esses vetores forem
perpendiculares. Olha que legal, né? Se os vetores são perpendiculares, então a soma aparece aqui, isso aqui, ó. Se eu pegar exatamente esse trechinho aqui, ó, o x aqui, e encaixar aqui, vai formar um triângulo que retângulo, porque o ângulo aqui é de 90 graus, tá? E aí, nesse caso, vai seguir o teorema de Pitágoras, tá? E aí, o S aqui, que seria o nosso vetor, tá? Ele é a soma dos catetos aqui, de uma certa maneira. Ok? Maravilha. Agora nós vamos entrar praticamente no que a gente fala sobre dinâmica, né? E toda a dinâmica, ela está focada no conceito de força, tá bom? Depois a gente vai mostrar que também está ligado ao conceito de energia, mas por enquanto, o conceito de força. E aí você vai perguntar, o que é força, né? Força, por ser um conceito primitivo, ele não tem uma definição completa, tá? A gente tenta dar atributos para essa força, falar onde existe, onde não existe, quais a unidade de medida e assim por diante, tá? Então a gente vai tentar colocar alguns desses atributos aí. Então, se eu tivesse que definir alguma coisa assim como sendo a força, seria o quê? Uma ação entre dois corpos, tá certo? É uma ação. Está incompleto ainda isso daqui, mas basicamente ele precisa de dois corpos, um corpo atuando sobre o outro, tá? Então um corpo sozinho não tem força, tá? Então, eventualmente, se você falar assim, né, o corpo tem força, tá errado esse conceito, né? Sempre um corpo aplica força sobre outro corpo. Ah, basicamente, a gente pode colocar que esses conceitos estão ligados a alguns verbos, né? Quais são os verbos que ele está mais ou menos ligado? Puxar. Quando você puxa alguma coisa, você exerce uma força. Empurrar, mesma coisa. Bater, atrair, repelir e outros verbos desse mesmo tipo aí, tá? Nós separamos as forças em dois tipos: a força de contato e a força de campo. Seria uma força de contato, uma força em que um corpo precisa ter contato com outro corpo para atuar, né? Por exemplo, eu empurrando uma cadeira. Eu, que estou exercendo uma força sobre a cadeira, preciso estar em contato com a cadeira para empurrar ela. O que seria uma força de campo? Uma força de campo é uma força que atua, inclusive, à distância, tá certo? Por exemplo, dois ímãs, né? Um ímã atrai o outro sem estar em contato, exatamente. Então, nesse caso, seria uma força de campo, ok? As forças produzem dois efeitos básicos, né? O de movimento, ou seja, se você aplicar uma força sobre um corpo, ele passa a se mover, e o de deformar também, né? Se eu pegar alguma coisa e aplicar uma força dele, eu posso deformá-lo, eu posso comprimi-lo, coisas desse tipo, tá bom? E no sistema internacional, basicamente, né, a gente vai medir essa força em newtons, tá certo? Em homenagem ao Isaac Newton, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas basicamente, um newton de força seria aproximadamente o peso de uma maçã. Se você segurar uma maçãzinha assim, né, pensando que a massa média de uma maçã é de 100 gramas, se eu estiver segurando uma maçã, eu vou estar sentindo 1 newton de força na minha mão. Ok? Maravilha. Bom, vamos ver alguns exemplos de forças aqui, né? Acabei de falar sobre o peso da maçã e o peso é a primeira força que a gente vai analisar, tá? Então, o que seria o peso em si? Cuidado porque a gente confunde no nosso dia a dia peso e massa, tá? Mas massa seria o quê? Uma medida de inércia que a matéria tem, tá bom? Então, a matéria lá, se você exercer uma força sobre ela, quanto maior for a massa, mais difícil ela de se mover. Vou falar daqui a pouco de inércia nos próximos minutos. No sistema internacional, a unidade é o quilograma, né? A gente diz assim, olha, tal a massa de um determinado objeto são tantas quilogramas. Já o peso é uma força, tá certo? O peso é uma força. O que seria então? A força gravitacional que a Terra atua sobre um objeto qualquer. Se eu pegar um objeto e soltar, eu sei que ele vai cair porque tem uma força atuando sobre ele, puxando ele para o centro da Terra. Então, essa força é a força peso, tá? Como é que a gente calcula ela? É muito fácil calcular ela, tá? Basta pegar a massa e multiplicar pela gravidade, tá certo? Eu vou ter o peso. Qual é o valor dessa gravidade? Bom, essa gravidade aqui, em toda a Terra, ela tem um valor único. É 10 newtons por quilograma, tá? Eu falei gravidade, mas o correto seria campo gravitacional, tá?
Então, o valor dela é 10 newtons por quilograma. Se eu tiver 2 quilogramas, 2 vezes 10 seria 20. 3 quilogramas, 30 newtons e assim por diante, tá? Sempre esse G, que é o valor aqui do campo gravitacional, vai ser igual a 10. Isso se for na Terra. Se eu trocar de planeta, claro que eu vou trocar o valor da gravidade, porque o valor da gravidade está ligado exatamente com o tamanho desse objeto, né? No caso da Terra, ou da Lua, ou de Marte, ou de Saturno, algo desse tipo, tá bom? Não só o tamanho, mas também o valor da massa. Mas isso não vem ao caso no momento, ok? Um outro tipo de exemplo de força, voltando aqui, o peso é uma força de campo, não uma força de contato. Já a força elástica é uma força de contato, tá certo? É necessário que um objeto esteja em contato com um elemento que exerce essa força elástica. Quais são os elementos? Elásticos, por assim dizer, a famosa força elástica, né? Mola também o é. E qualquer objeto que tenha uma deformação momentânea, tá? Quando ele voltar para a posição inicial, ele vai exercer uma força de restituição, por assim dizer, tá certo? Então aqui, ó, vou imaginar que eu tenho uma pedra aqui, né? Aí eu empurro essa mola aqui, tá? A pedra está presa na mola. A mola, quando foi comprimida, vai querer voltar à posição que ela estava antes. E para voltar, ela exerce o quê? Uma força por sobre a pedra, ok? Maravilha. Como é que eu calculo essa força? Essa força é calculada por essa equaçãozinha aqui, tá? A força elástica é dada pelo quanto? Pela deformação, ou seja, quanto mais eu comprimir a mola, maior a força de restituição que ela vai ter. E por esse K, quem seria este K aqui? Esse K é o valor de uma constante elástica, que está ligado com a dureza que a mola tem, tá? Quanto mais dura a mola for, maior o K. Então é mais difícil. Se você comprimir uma mola muito dura, quando você soltar, a força que ela vai ter vai ser violenta, tá? Se você comprimir uma mola mole, aí a força que ela vai ter vai ser também muito pequena, tá certo? E assim por diante, tá? E então, vamos para uma outra força que a gente pode vir a ter. Na verdade, não é uma força. A gente vai começar agora as leis do movimento. Então, eu falei que a força é medida em newtons, né? Por conta de Isaac Newton, que foi basicamente um cara muito importante para a mecânica, tá? Isaac Newton foi o cara que criou, né? Descobriu as leis do movimento. Então ele disse assim, bom, se um corpo se move, é porque ele está sujeito a 3 leis. Então a gente vai ver agora. Então a primeira lei de Newton diz o seguinte, tá? Que se um corpo não tiver força nenhuma atuando sobre ele, ele vai estar em equilíbrio. Que tipo de equilíbrio? Ele pode estar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é parado, ou seja, se ele tiver parado, né? Não tem força nenhuma sobre ele. Puxa vida, mas ele pode estar se movendo sem nenhuma força sobre ele? A resposta é sim, desde que ele tenha velocidade constante. Tá? Então, se nenhuma força atuar sobre ele, ele pode estar ou parado ou com velocidade constante. Certo? E aí, essa lei também é chamada de princípio da inércia. Tá? Por quê? O que significa? Que se o corpo estiver parado, ele continua parado. Se ele estiver em movimento, ele continua em movimento, se nenhuma força atuar sobre ele, tá? Então, um exemplo mais assim comum que a gente tem são pessoas aí dentro de um ônibus, dentro de um trem e coisas desse tipo, tá? Quando você sobe dentro do ônibus, o ônibus está parado, certo? Então você também está parado. Aí o ônibus acelera. Então quem exerceu força? Foi o ônibus. Sobre quem? Sobre ele mesmo. E você? Você está parado dentro do ônibus, certo? Quando o ônibus anda, a sua tendência é ir para trás, certo? Na verdade, você não está indo para trás, é o ônibus que está indo para frente e a traseira dele está indo ao seu encontro, tá certo? Então, nesse caso, ocorre por quê? Porque você está parado, continua parado, certo? Já quando você tiver um pouquinho mais de movimento, o que acontece? Você vai estar segurando nos canos, você está com os pés no chão, então você tem uma força de tração aí no seu braço, né? Tentando segurar exatamente no cano, né? Então exerce uma força aí no cano, você tem o atrito dos seus pés, então essas forças vão te colocar em movimento junto com o ônibus. Posteriormente, quando o ônibus estiver em movimento, já ele der uma freada, a sua tendência é ir para frente mesmo. Por que você vai para frente? Porque, de certa maneira,
Quem freou foi o ônibus. Eu atuei com uma força sobre o ônibus e não sobre você, tá certo? Então você estava em movimento, a sua tendência é continuar em movimento e ir para frente, ok? Já a segunda lei é a lei matemática, né? Ela diz o seguinte, que quando uma força é aplicada sobre um corpo, ele vai adquirir uma aceleração, tá certo? De que tipo? Bom, aceleração também é uma grandeza do tipo vetorial, tá? E força também é. Assim, dessa maneira, tanto a força quanto a aceleração devem obrigatoriamente ter a mesma direção e sentido, né? Se eu aplico uma força numa direção e sentido, esse cara vai se mover na mesma direção e sentido da força que eu estou aplicando, certo? Não tem porquê ser diferente. Bom, então vamos lá. Essa é a segunda lei. E aí vai me dizer que o produto da massa vezes a aceleração me dá exatamente o valor da força. Se eu tiver a força e a massa, eu sei achar a aceleração. E assim por diante. Como sempre uma lei, né? Eu preciso sempre ter um número de grandezas menos uma. Uma é sempre aquela que eu vou achar, ok? Maravilha. E por fim, a terceira lei de Newton, que seria o quê? A lei da ação e reação, que diz que toda ação tem uma reação. Cuidado, quando a gente fala de ação e reação, nós estamos falando de forças unicamente, tá? Essas ação e reação tem o quê? Tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário. Ou seja, se o corpo 1, prestem bem atenção aqui, ó, se o corpo 1 exerce uma força sobre o 2 exerce uma força sobre 1. E o tamanho, né, o valor da força é a mesma. A direção aqui, que é a direção horizontal, é a mesma, mas o sentido é contrário, tá? Então é isso que diz aqui a minha terceira lei de Newton. Tudo bem? Cuidado com isso, tá? Existem três coisas que você passa a confundir aí. Primeiro é lembrar que a terceira lei de Newton, ela é simultânea, tá? Se um exerce uma força em dois, o 2 não precisa sentir a força para já aplicar no 1. É simultâneo. O 1 aplicou a força no 2, o 2 já vai aplicar a força no 1, tá? Ok? Maravilha. E sempre tem que lembrar que ação e reação estão em corpos distintos, tá? Como força é uma ação entre corpos, a ação está num corpo e a reação está no outro corpo, ok? Então tá. Assim, né, a gente vai lembrar que é dessa maneira que eu consigo andar, tá certo? É dessa maneira que eu consigo andar, porque eu vou empurrar o meu chão para trás e o chão vai empurrar para frente, tá? Se você está numa esteira, você percebe claramente que o seu pé está indo para trás quando você está andando, né? Então essa é a tendência, empurrar o chão para trás para ser projetado para frente, ok? Aqui é a mesma coisa, tá? O rapaz aqui, ele tá empurrando a caixa. Por sua vez, é difícil. Ele sente que ele não consegue quase que empurrar a caixa. Ele sente algo empurrando ele para trás também. É a caixa empurrando ele. Tá certo? Parece incrível. Como é que a caixa vai empurrar ele? Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Ok? Para terminar aqui, ó, já falei de força elástica, força peso. Agora eu vou falar de outras duas forças, que é a força normal e a força de atrito, ok? Então prestem atenção aqui. O que seria a força normal? Tá? Força normal não é uma força comum, tá? A força normal está ligado com direção normal. Direção normal é uma direção perpendicular. Seria então direção perpendicular. Eu tenho uma superfície aqui, eu apoiei o objeto na superfície, tá? A força que vai surgir é de 90 graus aqui. E ela vem da onde? Ela vem de uma reação, né? Então veja, o objeto aqui pressiona a superfície. A superfície, por sua vez, reage sobre o objeto, tá? Então essa reação que a superfície tem sobre o objeto que está o comprimindo é que a gente chama de força normal, tá certo? Então tá. Aí, olha só, se eu por acaso pegar um corpo aqui inclinado, né? Tá? Desculpa, o corpo aqui sobre a superfície inclinada, é claro que a minha força normal também vai inclinar, né? Ela não vai estar na vertical sempre como aqui. Ela está na vertical aqui porque a superfície está na horizontal, iria fazer em 90 graus. Se acaso aqui eu tiver uma superfície que faz uma inclinação, a minha normal vai estar 90 graus aqui. Se eu estiver na vertical, aí a minha normal vai estar onde? Na horizontal, ok? Sempre a 90 graus.
E sempre na direção o quê? Da reação da superfície. Então, se a superfície, se eu ponho um objeto aqui, né? Ele pressiona a superfície vai reagir no sentido contrário. Ok? Maravilha. Por fim, a tal da força de atrito. E surge quando? Surge na situação que eu tenho imperfeições na superfície. Então, eu quero, né, que ocorra um deslizamento de uma superfície sobre a outra. Portanto, quando uma superfície deslizar, aqui vai estar imperfeito, aqui também imperfeito, então vai surgir uma força que impede essa superfície de deslizar sobre a outra. Tá certo? Bom, maravilha. Como é que eu calculo isso daqui? Primeiro, vamos verificar o seguinte, né? Se você quiser empurrar um objeto, vai ser muito mais difícil tirar ele do, da situação parada, né? Do que manter ele no movimento, tá? Ou seja, então, vai existir um atrito inicial, que é o atrito estático, porque está parado, que é muito maior que o atrito dinâmico quando ele estiver se movendo, certo? Bom, então vamos separar essas duas coisas aí. Há uma diferenciação entre o atrito estático e o atrito dinâmico, tá? Então, ó, essa linha vertical aqui, ó, separa os dois. O que está aqui antes é o atrito estático. O que vem depois é o atrito dinâmico, tá? O atrito dinâmico, ele tem sempre o mesmo valor, tá? Qualquer que seja o movimento, porque já está em movimento mesmo e tudo mais. Agora, e o atrito estático? É aquela velha história. Se eu começo a empurrar bem levezinho, não consigo mover. Eu começo a empurrar mais forte, não consigo mover. Empurro mais forte ainda. Percebam que a força de atrito está aumentando, porque se eu estou aumentando a força que estou tentando empurrar e ele continua parado, é que a força de atrito está cada vez maior. Tá certo? Então, existe aí um atrito estático máximo, que a partir daí você não consegue mais deixar ele parado, né? E a partir daí ele começa a se mover. Quando ele se move, ele passa a ter uma força de atrito sempre igual, qualquer que seja a força que eu aplicar, tá? Então aqui é a força de atrito estático máximo, FE aqui que aparece, e esse FC aqui seria a força de atrito dinâmico ou cinético, a gente às vezes percebe, máximo também, que a gente acaba tendo, tá? Máximo não, né? Único nesse caso, tá? Se a gente for verificar, por que surge essa força de atrito? Primeiro, por conta das imperfeições, que eu vou estar colocando nesse coeficiente de atrito aqui, que é esse mi, essa letra grega aqui, que eu posso chamar de mi, tá? E a normal. Por que a normal, professor? Então, de certa maneira, quando a gente está pressionando o objeto, né, ele responde para mim com a normal, certo? Então, aí o que vai acontecer? A superfície vai responder. Então, a força de atrito é da superfície, então a normal também é da superfície, tá? E aí a gente percebe aqui alguma coisa muito interessante, né? Que esses valores aqui de coeficiente de atrito, eles variam conforme o tipo de material que estiver escorregando sobre o outro, tá? Quanto mais lisinho ele for, menor deve ser o Mi. Quanto mais áspero ele for, maior tem que ser o Mi. Então, ó, gelo sobre gelo. A gente já sabe que gelo escorrega, né? Então, veja que o Mi é muito pequenininho, tá? Que aparece aqui. Porém, se a gente for pegar aço sobre aço, aí já bem mais áspero, um sobre o outro, né? Aí esse Mi passa a ser maior. Então, aqui a gente consegue perceber que o Mi é estático, tem que ser maior que o Mi cinético ou dinâmico. Por quê? Por conta desse pico aqui que aparece, né? Esse pico aqui, ele é estático e não dinâmico. Certo? Bom, depois a gente vai ter mais exercícios para fazer. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, grita aí, tá? Valeu? Até a próxima aula.